E aí pessoal, tudo bom? Professor Anderson Silva, professor de História, professor Gabarito Enem. Estou aí ajudando vocês a se preparar para o Enem, para trabalhar com o Enem, para trabalhar com os temas de História, não é isso? História geral. Então, acima de tudo, temos que pensar nos temas correntes quanto à História no sentido geral, quanto ao quadro presente de produção, de ensino, do ensino médio, de concurso e tudo isso envolvendo a História, não é? Ora, História geral, Anderson Silva, estamos aí lutando novamente, dando um combate aí em cima da História, não é? Trabalhando com isso. E hoje eu quero trabalhar com Revolução Industrial. Quero dar esse tema que é importante, porque afinal, Revolução Industrial constitui a base para o mundo moderno econômico que nós conhecemos hoje. O mundo do capitalismo, o mundo dessa realidade econômica, o mundo da industrialização, o setor industrial, que é algo que participa do PIB no mundo, não é? Produto Interno Bruto é a produção industrial, mais o setor de serviços, mais o setor agrícola. Então, o PIB é essa junção entre esses três setores que tem sua extrema importância quanto à capacidade econômica de uma nação. Revolução Industrial permitiu que essa capacidade econômica se abrangesse ainda mais, não é? Se ampliasse de uma maneira, já que você vai começar a ter um aumento gigante da produção no sentido geral, que vai possibilitar aí o aumento desses mercados, a ampliação desses mercados num quadro geral. Então tem que pensar que esses mercados consumidores vão ter acesso a produtos que estão sendo excedentes em seus locais de origem. Exemplo muito forte, a Inglaterra. A Inglaterra, berço da Revolução Industrial, que vai se tornar a rainha do mundo nos séculos XIX, nos séculos XVIII, que vai ter essa proeminência da sua capacidade industrial de venda de produtos e de distribuição destes pelo mundo, não é? A partir da sua marinha inglesa, a grande armada inglesa, que vai ter grande força quanto à distribuição desses produtos. Então, quando eu falo de Revolução Industrial, você tem que falar de transformações econômicas nas últimas décadas do século XVIII. Em 1760, 1770, 1780, você começa a ter as mudanças, os preâmbulos das modificações que iriam mudar totalmente o quadro, aquele quadro mercantilista que iria ser passado para esse quadro industrial. Então você tem uma mudança no final, nas últimas décadas do século XVIII, aí 1780, 1790, você tem essas décadas aí presentes do século XVIII e que você vai ter a utilização do maquinário para duas atividades principais, a mineração e a capacidade têxtil, não é? A mineração vai ser extremamente importante para pensar a extração de ferro, a extração de carvão, a extração de elementos que vão ser importantes para a mudança tecnológica da realidade industrial, da realidade inglesa, da realidade global. Então, quando você começa a pensar na mineração, você tem que pensar na matéria-prima, na atribuição do ferro, do carvão, em elementos que vão possibilitar, que vão constituir uma nova ordem, uma ordem de novos produtos que vão trazer mudança no quadro geral. Você vai poder agora ter energia a vapor, você vai poder agora ter energia pela via da queima de carvão, você vai ter construção de ferrovias, você vai ter inúmeras tecnologias que vão ser possibilitadas pela mudança da Revolução Industrial, pelo uso do maquinário, pela metalurgia, pela a entrada de um avanço na indústria têxtil. Então, algumas mudanças na vida dessas pessoas que vão ser constituídas pelos produtos em larga escala. Essas mudanças estão sendo atribuídas a esses produtos em larga escala. Produtos esses que devem ser vendidos. A venda desses produtos, não é? E com essa venda, você vai ter uma necessidade de mercados
consumidores. É aqui que você vai buscar ainda mais as óticas coloniais, as realidades imperialistas, não é? Então, o que você tem aí? Você tem uma revolução que vai trazer modificação para todo o quadro geral, para toda a ideia de Europa e basicamente vai transformar a Inglaterra numa grande potência industrial, mercantil e, acima de tudo, na transição desse mercantilismo, desse controle, para práticas capitalistas, para práticas do mercado, para práticas industrializadas de negócios de entendimento. Então, quando você olha para a Revolução Industrial, tem que olhar para algo que traz um novo tempo, uma nova geração de tecnologia, de vida. Eu costumo brincar também, dizer o seguinte: antes você tinha um trabalho familiar, não é? Um trabalho esse que você tinha o tempo da família, a luz do sol, algo que controlava, que dava entendimento de que o tempo era algo controlado por você, que o tempo não era cronometrado. Com a Revolução Industrial, você vai ter muito o controle do tempo, o controle do relógio. Hoje nós vivemos essa lógica, não é? Hoje nós vivemos esse entendimento, não é? Vamos pensar aqui comigo, olha que coisa interessante, a lógica do relógio, não é? A lógica do relógio, que é o controle do tempo, o controle, o tic-tac, tic-tac, é algo que hoje você tem que cumprir, você tem horas trabalhadas, não é mais a ideia de quantidade de produtos que você realiza. Na indústria você não tem mais esse teto. Não, vou fazer 20 sapatos hoje. Não, vou fazer quantos sapatos der enquanto o tic-tac rola. Tic-tac, né? Então tem que pensar nisso aí, nessa lógica de controle do tempo também, dessa mudança de vida. É uma nova temporada, é uma nova realidade de vida, não é? De quadro. Pensar que o tempo agora, ele é colocado no seu punho, ele é colocado no seu pulso, não é? No seu pulso, para você ter sempre a ideia de quanto tempo se passou, a ideia de quanto tempo você pode ter perdido. Então, pensar essa modificação também quanto à Revolução Industrial, o controle do tempo, no sentido amplo da palavra, que é controlar milimetricamente quanto tempo você está gastando, trabalhando, deslocando-se, vivendo. Então, quando eu falo dessas realidades, eu falo de toda uma mudança que foi proposta pela Revolução Industrial. E antes dessas mudanças, elas tinham aí a ideia de que o atendimento do mercado europeu era feito por produtos orientais. Produtos esses que tinham como principal nome, como principal característica, a ideia de especiarias. Especiarias que, para aqueles que já viram a ideia de mercantilismo, a ideia de produtos trazidos de longe, não é? Da expansão marítima, não é? Ora, especiarias são os produtos de difícil acesso, são os produtos que são complicados de se obter no seu país. Quer ver um exemplo de especiaria hoje? Ué, professor, tem especiaria? Lógico que tem especiaria hoje. Lógico que você tem um quadro de especiaria hoje na realidade global. PlayStation 4 é um produto de difícil acesso aos brasileiros. Lá fora tem um valor muito menor. Então eu posso dizer que existe uma ideia de especiaria nesse tipo de produto. Não é um produto de fácil acesso. É um produto que existe um certo monopólio, uma certa carga tributária que acaba complicando esse tipo de acesso para a população. Então, é uma especiaria, um produto caro, um produto que gera muito recurso, não é? Um produto que gera muito recurso. Só que o que era interessante se ver é que você comprava muito produto oriental, você tinha muita ideia de mercados consumidores de especiarias do Oriente, que eram pagos
em sua grande maioria, porque você não tinha uma troca comercial, já que os orientais não têm interesse nos produtos europeus. Essa troca era feita pela via de quê? Pela via da prática do metalismo, pela via do pagamento em riquezas minerais, ouro, prata, que eram extraídos, claro, em grande parte, da América. México, Brasil, minas de prata na Bolívia, no Peru. Então você tem que pensar que essa estrutura era paga pelos recursos coloniais obtidos na América. Ora, devido a isso, você tinha um produto que não tinha, de certa forma, atendimento aos orientais. Bem, devido a esse tipo de não atendimento dos produtos, ora, era de se pensar que com o advento da Revolução Industrial, você vai começar a atender o seu próprio mercado. Porque, afinal, os produtos de qualidade do Oriente vão começar a ser substituídos pelos produtos produzidos na própria Europa. A capacidade industrial vai possibilitar uma mudança da tecnologia e uma melhora na qualidade destes. O que significa que esses produtos vão poder atender o próprio mercado europeu. Então, tem que pensar que essa Revolução Industrial, ela não é só a ideia de criar uma fabriquinha, mas é pensar que todo o quadro de vida da Europa, tanto no sentido econômico, tanto no sentido do trabalho, da vida dessas pessoas, vai ser inteiramente modificado. Então, quando nós pensamos a Revolução Industrial, devemos pensar numa iniciativa, numa quebra para um novo tempo. Um tempo em que o mercantilismo vai sendo deixado de lado para as práticas industriais, para as práticas de produção em larga escala, para a ideia de quê? De pensar a indústria e a atribuição de buscar mercados consumidores. Então, a Revolução Industrial, ela pode ser pensada de que formas? Primeiramente, tem que ser analisada de maneira ampla. Como? Ora, pensar que ela tem que ser vista como o quê? É um movimento unívoco? É um movimento somente de uma fase? Como, por exemplo, a Revolução Francesa, que é um movimento que começa em 89 com a Assembleia dos Estados Gerais e vai lá até Napoleão. Espera aí, a Revolução Industrial, ela tem dois momentos. Tem que pensar que os dois momentos principais da Revolução Industrial são, primeiro, no fim do século XVIII aos meados dos anos de 800, século XIX, as primeiras décadas do século XIX. Você tem o quê? A mudança na tecnologia da produção têxtil, a mudança da tecnologia da produção de roupas, da produção de tecidos, da produção de fiar, né, de tecer. Então você tem essa modificação que vai possibilitar o quê? Que vai possibilitar uma ampliação desse mercado. Então os ingleses vão dominar o mercado têxtil no mundo, não é? Os têxteis ingleses vão ter extrema qualidade. O tecido inglês vai ser de extrema qualidade. A segunda fase da revolução é uma revolução essa pautada em cima de quê? Focada numa mudança tecnológica, que é a metalurgia. A metalurgia ela vai se ampliar de uma maneira gigante, já que com a Revolução Industrial você vai conseguir fundir o aço, você vai conseguir ter a modificação de tecnologias que vão possibilitar criar grandes fornos e geradores de energia que vão ser importantes para a Revolução Industrial num quadro geral. Então, pensar que a Revolução Industrial vai, na sua segunda fase, atribuir muito mais ação na indústria de ferro, na metalurgia, na ferrovia. Então, a mudança que vai trazer a ferrovia, o transporte mais agilizado, não é? O transporte de produtos por dentro do interior do território. Isso vai ser de extrema importância. O pioneirismo inglês é algo que deve ser observado, porque se muito fala, o berço da Revolução Industrial, Inglaterra, não é? A mudança começa lá na Inglaterra. Por quê? Para quê? Com que entendimento essa mudança ocorre? Bem, tem que pensar algumas coisas. Como, por exemplo, no século XVIII, a Inglaterra era a potência do mundo. Então, era a principal nação do mundo. A Inglaterra conseguiu
domínio dos oceanos, com a sua esquadra, com a sua armada. Lá com os atos de navegação, em 1651, Oliver Cromwell, ele plantou algo que foi a identificação, a instituição de uma marinha que é a expressão da vontade do Estado inglês. Então, uma marinha essa que está voltada diretamente para a prática do quê? Do controle dos oceanos e que automaticamente vai controlar os mercados consumidores de que ela tiver acesso. Então, principal nação do mundo, a prática do metalismo, não é? As práticas mercantilistas, a acumulação de riqueza, a Inglaterra com os seus tratados com Portugal, Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos, diversos tratados que você tem relação entre ingleses e portugueses, permitiu que o ouro brasileiro fosse diretamente para a Inglaterra. Então, grande parte da produção aurífera do Brasil foi para a Inglaterra. Você tem que pensar que os tratados comerciais, por exemplo, os tratados de panos e vinhos, não é? Os tratados de panos e vinhos. Inglaterra vendia panos, Portugal vendia vinhos. Então, isso aqui deveria ser preenchido com ouro. Inglaterra, panos, Portugal, vinhos. Preenchido automaticamente com ouro, não é? Então, isso aí é algo que precisa ser entendido. Afinal, você tinha um buraco nas relações comerciais entre os dois países que possibilitava aí que a Inglaterra obtivesse muita vantagem. Riquezas, minerais, metalismo, não é? Então você tem que pensar que os ingleses não eram bobos, certo? Que os ingleses não deixavam nada escapar. E devido à Guerra de Independência da Holanda, não é? A Guerra de Independência da Holanda, no século XVI, quando você tem a divisão do território holandês, você tem um território, vai ter a União de Utrecht, que vai ser calvinista, a União de Utrecht holandesa vai se separar, vai lutar contra a Espanha de Filipe II, a União de Utrecht vai gerar ali contra a União de Arras, que eram as províncias da Espanha que permaneceram católicas, Utrecht protestantes. Vai gerar uma guerra civil de independência, em que a Espanha vai mandar homens para a Holanda, que, na tentativa de impedir a independência daquele território, vai gerar uma guerra civil naquele local. Essa guerra civil vai possibilitar que homens que trabalhavam com tecidos migrassem para a Inglaterra. Homens possuidores de técnicas dos tecidos flamengos, os negociantes holandeses ou os flamengos, não é? Tem esse nome também. Os negociantes holandeses tinham especialidade no tecido, só que não tinha abundância de matéria-prima, perdão. E os campos ingleses e a lã inglesa possibilitou essa matéria-prima aos holandeses. Então, quando você fala dos holandeses, da guerra de independência que aconteceu na Holanda, você consegue entender que os homens possuidores das técnicas de trabalhar esse tecido, de trabalhar, de constituir, de produzir um tecido de melhor qualidade, ensinaram aos ingleses, e esse tecido inglês vai ter uma melhora na qualidade. Então, esse produto inglês vai ter uma melhora. Com uma melhora na qualidade, você tem uma melhora de vendas. É uma consequência direta. Então, você tem que pensar que os negociantes flamengos, os holandeses, possibilitaram uma melhora no produto inglês, foram à Inglaterra. Ó, causa, guerra de independência da Holanda, tiro, porrada e bomba comendo. Vai para a Inglaterra. Transita para a Inglaterra. Se modifica para a Inglaterra. Vou para a Inglaterra.
levo a técnica do tecido para a Inglaterra, modifico minha vida, mudo minha realidade. Melhora o produto inglês. Causa guerra de independência, consequência, Inglaterra ganha com isso. Então, você tem que pensar que você começa a melhorar um produto e que essa melhora vai gerar consequências positivas para os ingleses. Afinal, você vai começar, já comentei isso aqui, hoje, agora, eu vou comentar de novo, você começa a ter um fim do trabalho familiar e começa a ter um trabalho cronológico. Trabalho, ó. Tá fazendo tic-tac, hein? Tá fazendo tic-tac, ó, controlado. Tá trabalhando, filhão? O tempo tá passando, hein? Sai do videogame, hein? O Enem tá chegando. Trabalho cronológico. Ó. Cronológico não. Cronometrado. Cronometrado. Tic-tac, tic-tac. Ficou 10 minutos depois do tempo do almoço. Vai ficar 10 minutos depois, filho. Então, tem que pensar que eu tenho fim do trabalho familiar e essas pessoas que trabalhavam de forma familiar. Como assim, professor, trabalho familiar? Família trabalha? É, a família trabalha. Tá lá no teu quintal, uma manufatura de tecidos, pá, não sei o quê. Aí trabalha tua mãe, teu pai, teu tio, teu irmão. Legal, 4 pessoas. 5, contando com você. Acaba aquele tipo, abre uma indústria a 1 quilômetro da sua casa. Aquela indústria, a primeira coisa que ela faz, ela acaba com o seu mercado consumidor, porque você trabalha de um ritmo lento e ela lá, vende a toda hora. Produz tecido a todo momento. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Você, sem mercado consumidor, não vai ter como produzir mais. Então, você vai ser empregado nas fábricas. Você vai ser empregado nas fábricas. É o primeiro surgimento da mão de obra na Revolução Industrial do quadro inglês. Então, o primeiro ponto da mão de obra inglesa, das indústrias. O boom da industrialização na Inglaterra foi devido a, primeiro, a esse pioneirismo, a essa mudança que leva esse produto para as manufaturas e indústrias. Outra coisa que vai ser importante também, e que também é muito comentado em livros de história, não é? Eu já vi questões de vestibular sobre, os cercamentos, os enclosures das terras comuns, das terras comunais. O cercar as terras comunais vai acabar prejudicando os camponeses mais empobrecidos que usavam essas terras comuns. E eles vão ser forçados a fazer algo. As terras comuns eram usadas por cerca de 70%, 80% da população camponesa, que devido à sua condição ruim, as terras Bolsa Família, né? As terras que todo mundo pode morder um pouquinho, pô, vamos usar um pouco o raciocínio, a terra que todo mundo pode brincar, pode morder, serviam para exploração de terras usadas por qualquer um, que servia para explorar madeira, para caça, para pesca, enfim, para alguns tipos de uso. Então, eram as terras comunais. Eram os locais em que os camponeses podiam se utilizar porque não era de ninguém. Só que essas terras vão ser cercadas, vão ser transformadas em propriedades privadas. Então, essas terras que foram cercadas vão se tornar propriedades privadas e os camponeses que antes usavam as terras comuns para seu bem próprio, agora vão se tornar mão de obra dessas terras privadas. Uma consequência direta desse tipo de mão de obra, desse tipo de modificação da Revolução Industrial, não é? Das terras comuns, uma mudança significativa, é que com essas terras cercadas e com a concentração dessas terras na mão de alguns, o surgimento, não é, do latifúndio, você vai ter o surgimento
do latifúndio, não é? Você vai começar também a ter uma melhora tecnológica no campo. Você vai também começar a perceber que o campo pode ser tecnológico. Não é a tecnologia de hoje, tá, gente? O trator, mas é pensar, por exemplo, que você pode melhorar a técnica de plantação, você pode começar a observar aquilo de uma maneira melhor, que vai necessitar de menos mão de obra. Então você vai começar a trabalhar com coisas, com uma tecnologia, uma modernização agrícola, que vai começar a liberar mão de obra. E essa mão de obra não vai ter mais espaço no campo. Essa mão de obra vai ter que ir para algum lugar. Essa mão de obra vai ter que ir para as indústrias, para as cidades. Então você começa a modificar o quadro devido ao quê? Devido ao pensamento lá atrás de que as transformações, o uso da máquina começa a modificar esse quadro, em que você tem uma produção industrial, uma vida que está começando a ser cronometrada, uma vida que está sendo controlada, uma vida essa que está sendo pautada em cima de um trabalho e em cima do controle. E que vai gerar um latifúndio, uma modernização do campo, que vai cada vez mais colocar essa população em fábricas, em indústrias. A cidade, ela vai ter um crescimento populacional gigante em pouco tempo. Você triplica a população inglesa. De 6 para 18. Poxa vida, hein? Poxa vida. Então você tem aí o triplo da população em menos de 60 anos. É algo a ser observado. Então, tem que pensar que esse aumento de disponibilidade de mão de obra vai começar a ser contratado aonde? Minas de carvão, indústria de ferro, indústria têxtil, que vai começar a ser uma mão de obra assalariada. Você vai começar a gerar salário, você vai começar a colocar a mulher no trabalho, você vai começar a colocar a criança no trabalho, porque tem que sustentar a casa. Os mais poderosos vai ter o surgimento de empregadas, de domésticas nessas casas, os truches, os donos de empresas. Então você tem que começar que essa vida se modifica. Os nobres vão começar a ser substituídos pelos grandes burgueses, pelos empresários, pelos homens possuidores de indústrias e fábricas que têm poder, que têm dinheiro no bolso, não é? Que tem dinheiro no bolso, que tem lá, ó. É isso aí, certo, pessoal? Então tem que começar a analisar esse tipo de quadro. Tem que começar a analisar esse tipo de quadro, que também foi facilitado pelo quê? Pelo pioneirismo. O pioneirismo inglês foi facilitado também pela sua própria geografia. Isso ajudou também a Inglaterra, auxiliou a Inglaterra nesse ponto. Afinal, um território, não é, cortado por rios, possibilitou esse escoamento da produção para o mar. Então você consegue exportar essa produção. Você consegue botar essa produção para frente. Você consegue botar essa produção para frente. Ficou claro? Então, quando fala da Revolução Industrial, você tem que falar de algo que teve características importantes, que teve um solo fértil na Inglaterra. Então, quando eu falo aqui da Revolução Industrial, eu tenho que pensar de como essas condições, essas pré-condições que eu falei aqui, nessas primeiras meia hora, foram importantes para a mudança da forma de vida na Inglaterra e no mundo posteriormente. Claro, vamos dar um intervalo de 30 segundos, daqui a pouco voltamos. Café, uma água, um banheiro, ok?